no que pese, certo, digamos, esses episódios que foram episódios sazonais, nós temos aí um decréscimo da criminalidade do Estado nos últimos 15 anos. E nós continuamos decrescendo. Este episódio não interferiu no decréscimo da criminalidade. Principalmente a criminalidade violenta continua caindo no Estado de São Paulo. Por quê? Porque significa que a Polícia Militar reagiu à altura. E a altura que nós falamos da reação é uma reação técnica, não uma reação emocional. Indiscutível quando você aborda que para o policial militar que consegue ver ou acompanhar ou tem um companheiro que morre em situações dessas ou que é ferido, é indiscutível que a parte emocional dele, certo, aflora. Mas todo o desenvolvimento e principalmente todo o processo educacional que nós procuramos transmitir é exatamente para que esta emoção seja uma emoção contida, para que esta emoção não se transforme em uma agressão desnecessária ou em intervenções desnecessárias. Tanto é que os resultados, depois desse tempo e depois de várias apurações, inclusive nós tivemos intervenção de muitos mecanismos de direitos humanos que foram, certo, verificar se não havia, digamos, o policial, um excesso, não houve excesso nessas intervenções, e nós temos aí, pelos resultados até agora apresentados, certo, que estavam dentro de um limite tolerável. É claro, nós tivemos um aumento, neste momento, de conflitos. Nós tivemos policiais mortos, como foram 26 policiais mortos. Então, isto, indiscutivelmente, certo, demanda um aumento, inclusive, de conflitos e de confrontos armados e que resultou em mortes também maiores do que o normal. O então governador de São Paulo, Dr. Cláudio Lembro, aqui no nosso programa, ele se disse orgulhoso de ser paulista e, em especial, orgulhoso da Polícia Militar, porque ele falou que foi um dos períodos mais complexos da vida dele e que ele contou com uma Polícia Militar absolutamente destemida e agindo nos estritos limites da lei. E olha, isso nos orgulha muito e, principalmente, eu digo que é o objeto de maior responsabilidade. A exemplo deste episódio, que nós esperamos não se repita mais, até porque nós temos acompanhamentos mais próximos, mas eu diria que a exemplo deste episódio, quando a Polícia Militar do Estado de São Paulo deu uma resposta técnica, eu diria para você o seguinte, aumenta a responsabilidade. Por quê? Porque qualquer outro episódio, seja numa intervenção de incêndio, tá? Quando nós esperamos que o bombeiro, policial militar, ele interfira de uma forma técnica, não que ele afogue o incêndio, mas que ele elimine o foco do incêndio, da mesma forma, as intervenções que a Polícia Militar faça no combate ao crime, há necessidade exatamente de uma maior responsabilidade a partir dessas declarações de um governador, certo, que diz que confia plenamente na sua polícia. Tá certo. Coronel, eu vou pedir licença para o senhor. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade trazendo a entrevista do Coronel Bizarria, que é diretor de ensino da Polícia Militar, e nos passa informações muito importantes sobre essa carreira e principalmente sobre a formação do policial militar no estado de São Paulo. Coronel, direitos humanos, né? Uma garantia inserida já na Constituição brasileira, que vem de longa data, e que a Polícia Militar tem se pautado cada vez mais para evoluir nesse sentido. Queria que o senhor passasse um pouco dessa formação do policial militar, especificamente em relação ao respeito aos direitos humanos da população de maneira geral. Discutivelmente, um dos objetivos da formação do policial militar é exatamente o respeito à dignidade humana. E isto está inserido dentro do trabalho diário que o policial faz. Então, nós desenvolvemos, na área de direitos humanos, vários cursos que colocam o candidato e depois policial militar frente a frente às demandas que a própria sociedade tem. Nós temos, dentro do contexto social, a sociedade nossa é heterogênea e ele tem que aprender a conviver com todo este processo heterogêneo de tal sorte que ele tenha condições de respeitar e tolerar, acima de tudo, basicamente o conceito e a concepção, certo, de vários grupos. Em função disso, nós inserimos
não só a matéria de direitos humanos, mas também fizemos um desenvolvimento a tal porte que nós temos hoje na Polícia Militar um departamento de direitos humanos que cuida exatamente não só da convivência da polícia comunitária, que é uma filosofia de policiamento que está muito ajustado aos direitos humanos. Por quê? Porque a convivência do policial dentro da própria sociedade, a Polícia Militar, deixa bem claro, ela não está à parte da sociedade, ao contrário, ela está muito inserida dentro desse contexto social. E dentro desse contexto social ela precisa vivenciar. Por isso que nós desenvolvemos a filosofia, que não é uma prática só, é uma filosofia de polícia comunitária. E os direitos humanos estão inseridos dentro disso. E estes cursos que vão desde o início da formação dele como policial militar, seja como soldado, ou seja no Barro Branco, que ele entra como oficial, ele tem esta participação. E normalmente nós fazemos através de debates, inclusive, certo? Trazendo, inclusive, aqueles grupos que são, digamos, mais questionados. E nós temos convivências perfeitas com grupos de rap, com os grupos que têm, às vezes, demandas específicas. Ultimamente nós tivemos curso e desenvolvemos um pouquinho mais o curso para cidadãos que são surdos. Uma razão muito simples, nós temos, infelizmente, no país, e São Paulo não é diferente disso, nós temos um grupo muito grande de surdos que não se comunicam porque não ouvem, então eles têm uma linguagem específica de comunicação. A maioria deles que tem acesso ao processo educacional usa o que nós chamamos Libras, né? A linguagem, certo, de sinais brasileira. Então nós demos aos policiais militares esse curso também para que ele possa abordar, para que ele possa verificar as necessidades, para que ele possa participar, para que ele possa ter inserção nesta comunidade, que acaba sendo uma comunidade muito grande. E é um negócio interessante, a exemplo de outras comunidades. E só citando a dos surdos, quando nós encontramos nós encontramos vários. Tá? Por quê? Porque a tendência é deles se congregarem, até porque a comunicação é diferente. Então, tudo isto enseja, digamos, uma participação, uma melhoria cada vez mais no processo educacional nosso. Dentro dos direitos humanos, nós tivemos ainda, há 2 anos atrás, ainda aproveitando a citação que você fez do governador Cláudio Lembo, certo? No momento em que ele estava exercendo o governo do Estado, nós tivemos um protocolo que nós assinamos com a OAB Seção São Paulo. A OAB Seção São Paulo, dentro deste convênio que nós fizemos com o Estado, ele que dá o conteúdo dos cursos nossos, certo, de direitos humanos. Por quê? Porque a OAB, indiscutivelmente, ela é uma grande auscultadora, certo, dos clamores da sociedade, né? Então, algumas modificações curriculares são propostas pela OAB através deste convênio que nós fizemos com a OAB. Então, na área de direitos humanos, eu diria que a Polícia Militar de São Paulo, ela não só evoluiu, como hoje ela é exemplo nos meios policiais, não só da participação, mas também, principalmente, do respeito. E o respeito não nas palavras, mas o respeito nas ações em relação à individualidade e, principalmente, aos bens coletivos. Coronel, a Polícia Militar parece que leva muito a sério aquele brocado latino, mensana in corpore sano. Uma prova disso é a Escola de Educação Física, o senhor nos confidenciava aqui passava que é de 1906, né? No século que nós nascemos, né? Na verdade é o seguinte, o século ainda 20, né?